Amados em Cristo Jesus. Pregação agora vai ser de meia hora. Pregação essa que exalta a pessoa, que engrandece ao ser humano, que coloque o ser humano como Deus. Nem vou ler passagens bíblicas para isso, porque não precisa. Porque o coração do ser humano, como vocês sabem, é exaltado. Gloria-se de grandes coisas, não sabendo que é um desgraçado, pobre, cego e nu. Vou falar hoje da maravilha a qual Jesus fez na vida de Lázaro. Certa vez Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, era íntimo de Jesus. Ele viu certas vezes Jesus ministrando a palavra, ministrando, inspirando e dando interpretações da palavra de Deus a ele e aos demais que acompanhavam a Jesus, porque gostavam de ouvir as suas doutrinas. Mas estavam ali muitos só por interesse. Muitos queriam curas, muitos queriam prodígios, milagres e maravilhas. Muitos queriam apenas satisfazer o desejo do seu coração, o desejo da sua carne. Queriam satisfazer as suas necessidades. Queriam estar ali como certa vez Jesus multiplicou pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Queriam ali para satisfazer a sua sede, para satisfazer ali a sua fome. Então, Lázaro era amigo de Jesus, era amigo íntimo, recebia Jesus, o santo Jesus, em sua casa, batia papos e papos, falavam coisas que diziam respeito ao reino dos céus. Jesus o amava. Sabemos que Jesus amava porque quando um certo servo, por mandado de Maria e Marta, foi mandado a Jesus para anunciar a morte de Lázaro, porque Lázaro se encontrava enfermo e assim ele veio a óbito, veio a falecer. Então Jesus diz: Lázaro não morreu, mas isso se aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Lázaro não morreu, apenas dorme. Então, caminhando certos dias, a pé ao encontro de Lázaro, que se encontrava morto, passou-se 4 dias de viagem. Então Lázaro, muito enfermo, a ponto de deixar a vida, a ponto de fechar os olhos e se encontrar do outro lado da eternidade, por causa da enfermidade que era muito grande em sua vida. Então, por Jesus ter demorado por 4 dias, ele morre. Então Jesus, chegando à casa de Marta e Maria, lá ele chega e vê elas e pergunta: onde está Lázaro? E elas respondem: o teu amigo, a quem tu amas, está morto. Então elas angustiadas, elas afligidas pela saudade que tinham do seu irmão querido Lázaro, choraram amargamente. E Jesus, movido de íntima compaixão, porque amava Lázaro e também via a aflição que estava sobre a Marta e Maria, via aquele vale, aquela escuridão que afligia somente o seu coração, ele também chorou. Então, após o seu choro, retomando as suas forças, se levanta e diz: me leve a Lázaro. Então a multidão, tomando Marta e Maria e Jesus, foram a caminho daquela sepultura, onde Lázaro estava sepultado. Vendo ali Jesus aquela cova, onde estava sepultado o amado, o irmão querido de Marta e Maria, Jesus diz: remova a pedra, porque naqueles tempos, e até nos dias de hoje, muitos lá em Jerusalém
em Judéia e demais regiões são sepultados em covas. Muitas dessas covas são covas que já enterraram seus antepassados, os pais, os avós, os bisavós. Muitos se enterraram desde os primeiros até a geração atual, porque era como um costume, porque era como uma honra eles serem enterrados junto aos seus parentes. Nisso nós podemos tirar da história de Abraão que ele enterrou a sua mãe, enterrou o seu pai e seus antecedentes, e ele diz a seu filho Isaque que quando ele fechasse os olhos, fosse congregado ali junto aos seus pais, lá no campo de Macpela, que foi o campo onde ele comprou das mãos de reis e príncipes. Então era como honra. Abraão foi congregado junto com seus pais, Isaque foi congregado junto com seus pais, Jacó foi congregado junto com seus pais, José também foi congregado junto com seus pais. Isso era como uma honra, era como... Aquela palavra não vem, mas ela tá aqui na ponta da língua, mas ela não vem. Mas era como uma tradição. Isso era honroso, serem congregados no mesmo sepulcro, no mesmo aglomerado de mortos, de parentes. Isso era honroso para aqueles que morriam e eram enterrados ali. Observe, amados, eu vou colocar entre parênteses aqui a história dos escravos do Egito, quando eles foram libertos da mão de Faraó. Eles, no caminho da Nova Canaã, a terra prometida, os egípcios sentiam saudade do alho bravo, sentiam saudade das idolatrias dos deuses estranhos do Egito, sentiam saudades também das comidas que ali eram sacrificadas a ídolos, mas também em seu coração tinha a saudade, tinha um anseio, um desejo imenso de ser congregados em uma cova, de ser enterrado em uma cova. Eles criticavam a Moisés, dizendo que Moisés tinha trazido eles ao deserto para que ali eles morressem, e estavam indignados porque não tinha apenas uma cova para ser enterrados. Mas eles tinham essa crítica com Moisés, porque é como uma honra, um antepassado de determinada pessoa ser enterrado juntamente com seus pais, com seus parentes. Isso é honroso para ele, pois isso vem da cultura deles. Pois bem, amados, Lázaro sepultado ali naquela sepultura. Provavelmente seus antepassados tinham sido sepultados ali também naquela sepultura, naquela cova, naquele buraco feito em uma pedra, e ali colocado para descanso do seu corpo. Então Jesus, vendo aquela pedra que tampava aquela cova, diz aos homens: remova a pedra. Então imediatamente os homens removem a pedra. Mas eles alertam a Jesus, dizendo que Lázaro já havia quase o dia que estava morto, já estava fedendo. Observe que quando a pessoa morre, ela se entra num estado de decomposição. Os seus órgãos ficam apodrefados, o mau cheiro começa a subir. O sangue não mais corre em suas veias, pelo contrário, ele fica duro, fica rígido e começa o estado de decomposição. Observe que a partir de 4 dias a pessoa já começa a ser dissolvida em água, deixando as suas carnes todas apodrecidas. E os vermes e germes começam a comer a carne daquela pessoa que se encontra naquele estado de decomposição. Então ali o amado de Marta e Maria estava morto. A quem eles amavam e admiravam muito estava morto. Então ali o coração dele se afligia, porque ali o seu irmão estava morto. E Jesus, com a voz de autoridade,
diz a Lázaro: Lázaro, saia para fora. Lázaro, saia para fora. Então Lázaro vem para fora. Certos teólogos dizem que naquela época em Jerusalém, as pessoas quando morriam eram embalsamadas e também eram envoltas por lençóis, envoltas por tiras de panos para o corpo durar mais intacto, sem composição. Então, como Lázaro viria para fora se ele estava completamente amarrado? Teólogos afirmam que Lázaro, quando ouviu a voz de autoridade do Senhor Jesus, veio pulando, porque ele estava completamente com suas mãos, seu tronco e suas pernas enrolado por panos. Então, ele mesmo enrolado, ele mesmo apertado por tantos panos, ele veio para fora. Porque é assim, amado, aqui começa a heresia. Aqui começa a heresia. Observe que eu estou só fazendo a pregação para a exaltação do homem, para vocês verem quantas mentiras estão fazendo na pregação. Então é assim, amados. Quando a voz de autoridade de Jesus vem, a pessoa pode estar amarrada por hostes malignas, pode estar amarrada pelos sentimentos opressivos do maligno, podem estar em depressão. As pessoas podem estar amarradas por palavras que as pessoas lançaram sobre seus ouvidos, e essas palavras fizeram com que os seus sonhos fossem por água abaixo. Mas quando Deus diz: saia para fora, não há ninguém que possa impedir. O seu sonho vai chegar, a sua vitória vai chegar, a chave da bênção vai bater em sua porta e você vai recebê-la, porque ela foi dada por Deus, o Senhor dos Exércitos. Eles ainda dizem palavras bíblicas para afirmar as heresias. Ele ainda diz assim, ele pode ser diversas palavras. Ele pode pegar diversas passagens da Bíblia para colocar força na heresia, na mentira, na hipocrisia que eles estão falando. Ele pode pegar, por exemplo, o exemplo que eu vou pegar aqui. Porque operando Deus, quem impedirá? Ainda que houvesse dia, Ele é. Ainda que a eternidade existisse, Ele é. Porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Pois a voz de trovão do Senhor dos Exércitos, clamando em alta voz, até os montes vêm abaixo, até os montes se tremem, até o inferno estremece. Porque a voz de autoridade de Jesus o Nazareno, o Senhor dos Exércitos, é capaz de te abençoar. Ele paralisa as hostes espirituais da maldade para te entregar em tuas mãos a tua bênção, para entregar em tuas mãos a tua vitória, para entregar a saúde a você que está enfermo. Assim como Lázaro ouviu, mesmo inconsciente, mesmo seu espírito e sua alma distante do seu corpo, ele ouviu. E quando ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Lázaro, saia para fora, a alma e o espírito tomam conta do corpo, o fôlego de vida vem nas narinas dele, o seu coração começa a palpitar, o seu pulmão começa a ter o ar novamente entrando nos seus pulmões, o seu fôlego de vida, e o seu sangue começa a escorrer pelos seus vasos sanguíneos, e o dono da vida recebe-o do lado de fora. Ei, aqueles que lançaram palavras de maldição contra vocês, aqueles que disseram que você não vai conseguir,
aqueles que disseram que seu ministério não vai crescer, aqueles que disseram que você não é bom no louvor, aqueles que disseram que você não tem o dom da palavra, aqueles que disseram que você vai passar a vida inteira enfermo e morrerá em angústias, esses vão ver a vitória que Deus tem para te dar. Esses vão contemplar Deus te exaltando. Deus vai te honrar na frente daqueles que fizeram, que debocharam de você, que escarneceram de você. Deus vai te colocar entre príncipes e sacerdotes. Vocês observam como é que essas palavras são só voltadas para o homem? Como essas palavras são só para exaltar o teu ego, exaltar o teu coração perverso e enganoso? Tu consegue perceber a maldade que essas pessoas estão colocando em sua mente através dessas palavras mentirosas? Tu consegue perceber? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a glória de Deus não fosse manifesta neles. A falta de conhecimento destrói o povo de Deus. A falta de leitura na palavra e de profundos estudos, de profundas meditações e por falta de orações, estão fazendo com que as pessoas sejam enganadas por esses obreiros fraudulentos. Porque observe que a mente do ser humano é perversa. O coração do ser humano é perverso. Se uma pessoa quiser estudar a palavra de Deus somente para se exaltar, somente para ganhar dinheiro com a palavra de Deus, para ganhar fama e por assim ganhar patente nesse mundo, como rádios, como programas de televisões, como ganhar também na política, ela usando a palavra, enganando as pessoas através da palavra, elas conseguem. Se essas pessoas perversas quiserem fazer isso, elas conseguem. Consegue como? Falando apenas aquilo que você quer ouvir. Falando apenas aquilo que agrada a você. Fazendo você rir. Fazendo você esquecer do inferno. Fazendo você esquecer das preocupações. Fazendo você esquecer do arrebatamento. Não inspirando você com palavras de exortação. E por não ter palavra de exortação, você nunca vai enxergar o pecado em qual tu tá metido. Você nunca vai deixar o pecado. Você nunca vai ter o véu do engano tirado do seu rosto, do seu coração. E assim você vai perecer por falta de conhecimento. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se até mesmo eu, ou uma esfera ainda maior, um anjo do céu anunciar um evangelho que esteja contrário à palavra de Deus, considere maldito, considere amaldiçoado, considere anátema. Ou seja, essas palavras de exaltação apenas para o ser humano que eu estou dizendo a vocês, ela é maldita. Ela não tem base bíblica, porque toda pregação que eu estou fazendo vai somente para te agradar, vai somente para inspirar você. Isso é uma autoajuda, isso não é evangelho. Isso aqui que eu estou dizendo para vocês é diluído. Só para tu ver a perversidade que as pessoas estão fazendo no evangelho. Elas estão passando semanas, meses e até anos apenas fazendo pregações para exaltar o ser humano, para colocar o ser humano como Deus, como uma divindade, exaltando e idolatrando a pessoa do ser humano. E o evangelho não é isso. O evangelho não é palavras de autoajuda, não é palavras que te inspire,
Tá me faltando as palavras, mas vocês compreendem o que eu quero dizer. O véu do rosto do coração de vocês está sendo tirado. Mas muitos estão fazendo essas pregações, essas palavras apenas para agradar o ser humano, apenas para animá-los, apenas para entretê-los. As pregações evangélicas no dia de hoje estão sendo como palestras, estão sendo como disputas essas apenas para ver quem sabe mais, quem tem maior conhecimento, quem tem maior criatividade nas palavras, quem tem maior criatividade em fazer histórias. Isso tudo é para exaltação do homem. Verdadeiros fariseus que fazem palavras para exaltar o homem e não a pessoa de Deus. Palavras essas que tiram a divindade e a santidade de Deus e aplicam no ser humano, fazendo que assim eles se sintam como Deus. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? E eu posso conseguir patentes, eu posso conseguir fama, eu posso conseguir agendas, apenas usando a palavra de Deus para enganar vocês. Olha que mensagem é essa de Lázaro. Aqueles que te desonraram vão ver Deus te honrando. Aqueles que lançaram palavras que destruíram seus sonhos vão ver Deus te exaltar. Vão ver Deus realizar todos os desejos, todos os sonhos que você tem em seu coração. Que palavra! As pessoas iam até rodar no mistério com essas palavras. E até falar em línguas com essa palavra. Porque isso agrada a elas. Porque isso satisfaz a natureza enganosa delas. A natureza que elas se adoram. Eu poderia fazer mensagem que me levaria no maior status dessa terra. Mas o que adiantaria eu ganhar o mundo inteiro, mas a minha alma ser dilacerada, a minha alma ser lançada no lago de fogo, e eu em tormento chorar por toda a eternidade, em sofrimentos que nunca mais terá fim? O que adianta? O ser humano é perverso. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais reconhecemos que nós somos a imundícia desse universo. Nós somos desprezíveis ao olhar do Senhor dos Exércitos. Comparado à sua santidade, nós nem merecíamos estar vivos. Nós não merecemos o castigo que Deus imputou a Jesus naquela cruz. Nós não merecemos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Consegue entender o quão grande é o amor que Deus tem por nós, imundos, dados as suas prostituições que são abomináveis, dados as suas mentiras e os seus álcools, blasfemando de Deus nessas festas mundanas como carnavais, adorando as pessoas, fazendo delas ídolos e prestando culto a elas através do futebol? Conseguem entender? Você não consegue entender porque você está cego. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. E pela falta de conhecimento, eles criaram um Deus com sua imaginação. Fizeram ídolos para si. Criaram um Deus a partir do seu entendimento, a partir da sua imaginação. Um Deus conforme faça a sua vontade, mas não conhecem o Deus das Escrituras. Você não conhece o Deus das Escrituras. Você está como Jó. Jó capítulo 42, verso 5. Ele afirma: eu te conheci apenas de ouvir falar. Compreende o quão longe nós estamos de Deus? Compreende quão desviados nós estamos da presença de Deus? Oséias capítulo 4, verso 6. Deus toma a boca de Oséias e diz: na terra não há bondade,
Na terra não há conhecimento de Deus. Na terra não há quem busque a Deus. E ele continua afirmando: o meu povo perece, o meu povo é enganado, o meu povo é destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Amém. Mas convertam-se dos seus caminhos. Convertam-se dos seus pecados. Tenha uma vontade, tenha a busca constante na leitura. Essa palavra está voltada para o ser humano, mas para que ele se arrependa. Porque existe aquelas palavras que são voltadas para as pessoas, mas que é para agradar o seu ego e seu coração enganoso. Mas existe essas palavras de exortação que são voltadas para os corações perversos, voltadas para as pessoas que estão em iniquidade, mas para que elas se arrependam dos seus maus caminhos, mas para que elas se arrependam das suas idolatrias, mas para que elas tenham ânimo, tenham anseios, tenham buscas constantes, que sacrifiquem horas e horas, madrugadas, momentos, anos, meses, em busca constante de Deus, em busca de conhecer o Deus das Escrituras, em busca de ir aos cultos para sentir a presença de Deus, para que Deus fale através dos louvores e também pregações, para que assim elas se convertam. Então, amados, deixem os seus pecados. Aquele que se encontra em pecado e reconhece o seu pecado, sacrifique-se fugindo do seu pecado. Então, com o tempo, Deus verá o seu esforço. Isso é certo. Isso não é heresia. Ele verá o seu esforço e colocará e se convencerá do pecado através do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence do pecado, é Ele que faz você enojar o pecado, é Ele que faz você deixar o pecado de lado, é Ele que faz você se envergonhar do seu pecado e assim deixá-lo e buscar apenas fazer a vontade de Deus. Então faça isso. Tenha vontade, tenha buscas constantes em conhecer a pessoa de Deus, através dos louvores bíblicos, através da leitura bíblica, através de pregadores que pregam a verdadeira palavra, não palavras mentirosas, mas a verdadeira palavra. Então, amados, busquem fazer a vontade de Deus em evangelizações, porque Deus quer que o evangelho seja expandido em todas as nações. E a fé vem pelo ouvir, mas como eles ouvirão se não tem quem envie? Como eles ouvirão se vocês não tiverem aptos e irrepreensíveis na palavra de Deus? Como eles ouvirão se vocês não têm conhecimento? Então, para que nós possamos enviar os missionários, eles precisam ter conhecimento e também ser revertido do poder de Deus, ser vertido do Espírito Santo. Então assim vão enviados por Deus, vão por caminhos, qual Deus conduzir, qual Espírito Santo conduzir, porque o que é nascido de novo da água do Espírito, ele não faz a sua vontade mais. Aquele que é nascido do Espírito faz apenas a vontade de Deus. Então permita-se a sacrificar sua vida em adoração a Deus, em conhecimento de Deus, para que assim Ele transforme a tua natureza, para que assim o Espírito Santo transforme a sua vontade de pecado para agora santidade, transformar a sua vontade, que tem vontade de pecar, em cair em prostituições lascívias, cair em toda a abominação dessa terra, para agora deixar de gostar, deixar de ter prazer nisso. Antes, tendo agora vergonha disso, desprezo pelo pecado. Essa natureza sua só pode ser transformada pelo conhecimento da palavra. Então, e daí por intermédio do Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado,
E ele convence também da justiça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então permita-se conhecer a pessoa de Deus. Permita-se conhecer a vontade de Deus e tenha esforço constante, porque vem dias maus, vem dias que não queremos evangelizar, vem dias que não queremos ir para a igreja, vem dias que não queremos ler a palavra, vem dias que queremos desviar, vem dias que queremos cair no mundo e conforme o curso desse mundo e as potestades do ar, vem dias que queremos desistir dessa vida, mas mantenham-se firmes, mantenham-se determinados, porque a coroa da vitória, isso não é heresia, isso parece palavras para agradar a natureza perversa do homem, mas isso é escriturístico, isso está na palavra, que Jesus diz: permaneça firme e fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele diz para você resistir ao dia mal, ele diz para você resistir às mentiras, ele diz para você resistir às brigas, às intrigas, ele diz para você resistir às rodas dos escarnecedores, ele diz para você resistir os negócios que são abomináveis, negócios que vão contra a palavra de Deus, negócios que não são justos aos olhos de Deus. Ele diz para você resistir ao mal, porque ele vai te dar a coroa da vida. Ele vai escrever teu nome no livro da vida e lá permanecerá escrito, e no dia do juízo final as tuas obras serão julgadas, e pelas tuas obras, as tuas obras não julgam, mas elas fazem parte da salvação. As suas obras forem voltadas todas para Deus, para exaltar a pessoa de Deus, para que as pessoas glorifiquem a pessoa de Deus, para que o evangelho de Deus seja propagado aqui nessa terra. Ele vai reconhecer o teu esforço, ele vai reconhecer que tu o ama, porque quem ama sacrifica. Abraão ia sacrificar Isaac porque Deus pediu para ele sacrificar aquilo a quem ele amava. Então ele sacrificou, ele amava Isaac, mas ele amava mais ao Senhor dos Exércitos, então ele entregou a Isaac para ser sacrificado, mas Deus interviu ali, Deus não permitiu que ele sacrificasse a Isaac, porque Deus reconheceu que Abraão amava, não que Deus não tinha reconhecido, mas é para provar para Abraão mesmo que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Então, com amor a Abraão, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que largar o nosso pecado e, mesmo sem vontade, fazer a vontade de Deus. E por nosso esforço, Ele vai nos consolar através do seu Santo Espírito, porque é só o Espírito de Deus que coloca amor em fazer a obra de Deus, em fazer a vontade de Deus, em viver para Deus, em fazer tudo nessa terra para a glória de Deus. É Ele que coloca esse desejo no nosso coração, é Ele que transforma o ser, o nosso coração, a divisa da alma e do nosso espírito, entre as medulas, entre as colunas e medulas. Lá se encontram as emoções, se encontra a natureza, se encontra os sentimentos do ser humano. É lá que o Espírito Santo transforma. Nenhuma agulha na face dessa terra de médico algum pode penetrar, apenas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por intermédio do Espírito Santo, a nossa vontade ela é alterada. Se antes gostava do pecado, agora passamos a aborrecer, a ter vergonha e desprezo, horror pelo pecado. E se antes nós não gostávamos de ler e fazer a vontade de Deus e conhecer a pessoa de Deus, pelo intermédio do Espírito Santo sendo nós transformados, nós passamos a amar fazer a vontade de Deus. Mas é necessário que haja sacrifício de nossa parte, é necessário que nós queiramos. Então depois Deus, com a sua infinita misericórdia,
e planta em nós o seu Espírito. Então por ele nós somos transformados. Então assim teremos nosso nome escritos no livro da vida, porque fomos homens justos, homens tementes, homens que amaram a Deus sobre todas as coisas, homens que estão escritos em Hebreus capítulo 11, homens que essa terra não é digna deles terem pisado. Então teremos nosso nome escrito no livro da vida. E no dia do juízo, todas as nossas obras e nossa vida sendo voltada a Deus. Tendo nós o nosso nome escrito no livro da vida, nós adentraremos as regiões celestiais. Nós passaremos do átrio, chegaremos no alpendre, adentraremos os santos e chegaremos no santíssimo lugar, no santo dos santos, ali onde Deus estabeleceu o seu trono, na chamada eternidade, ali onde até a tristeza pula de alegria. Ali nós estaremos juntamente entoando louvores. Nós teremos prazer em louvar a Deus. Nós teremos amor transbordando em nosso ser só por estar na presença de Deus.